Olá, seja bem-vindo à disciplina Microbiologia Prática aqui do campus Rio Pomba do IF-Sudeste MG. Hoje nós vamos continuar a nossa disciplina falando um pouco a respeito de uma técnica muito importante para, né, o tratamento de diversas doenças e também para o conhecimento dos micro-organismos, que é o antibiograma. Para falar um pouco do antibiograma, né, entender como é que ele funciona, para que ele serve, eu queria apresentar para vocês um pouco a respeito da importância dos antibióticos, né? E os antibióticos, hoje em dia, os antibióticos são muito importantes, eles são substâncias produzidas por micro-organismos que em pequenas quantidades conseguem controlar ou inibir o crescimento de outros organismos, outros micro-organismos, né? E um grande desafio é a utilização correta do antibiótico, né? Buscar o antibiótico que de fato vai ser efetivo num determinado caso, e com isso evitar, né, o gasto desnecessário com esses compostos e também evitar todo o processo relacionado à geração de espécies bacterianas resistentes, né, a vários tipos de antibióticos e o que é um grande desafio hoje para a microbiologia, né, que é justamente otimizar o uso dos antibióticos para que aqueles que a gente já tem, que são efetivos e que já estão funcionando, não sejam utilizados como ferramenta para a geração, né, ou para a seleção de micro-organismos resistentes. Então o antibiograma ele vai auxiliar nesse processo porque ele vai indicar qual que é o antibiótico certo a ser utilizado em um determinado caso, né? E com isso a gente ganha tempo, né, de não utilizar um antibiótico que não vai funcionar e ao mesmo tempo evita, né, a geração de bactérias resistentes. Então, o antibiograma, a aula de hoje, ela tem como objetivo demonstrar a atividade antimicrobiana de alguns antibióticos, né, e demonstrar para vocês como é que funciona esse método, né, de difusão do antibiótico em meio sólido, né, o método de Kirby-Bauer, para determinar a sensibilidade de bactérias gram-positivas e gram-negativas a alguns tipos de antibióticos. Como é que vai ser? Como é que nós vamos trabalhar essa aula? Nós vamos precisar primeiro, né? A gente precisaria de culturas de bactérias, de preferência de bactérias diferentes, né? Com reações de gram diferentes, né? Gram positivo e gram negativo. Nós precisaríamos de discos de papel de filtro impregnados com antibióticos, né? Precisaremos de placas de Petri, pipetas de 0,1 ml, alça de Drygalski. Precisaríamos também de uma estufa de incubação e do bico de Bunsen, né? Como é que, né, a gente tem uma quantidade enorme de antibióticos disponíveis hoje, mas de qualquer forma, esses antibióticos eles apresentam características muito específicas, né? E nem todos cumprem todos os requisitos para serem utilizados. Então, os antibióticos eles têm, ao mesmo tempo que a gente tem muitas possibilidades, né? Essas possibilidades elas são limitadas pelas características próprias de cada um deles e pelas características próprias, né, de cada processo para o qual ele vai ser utilizado. Além disso, né, é importante a gente destacar que o antibiótico ele tem que funcionar para a inibição do crescimento da bactéria, mas ele não pode interferir na vida do ser humano ou do organismo que vai receber o antibiótico. Então é um grande desafio essa questão. Qual que é a melhor estratégia para a gente atingir esse objetivo de ter um antibiótico que age contra a bactéria, mas que não age contra o hospedeiro? A melhor estratégia é procurar antibióticos que tenham mecanismo de ação voltados para estruturas específicas das bactérias. Porque essas estruturas, pelo menos na teoria, elas não estão presentes nos hospedeiros, né? E também, pelo menos na teoria, elas não vão ter a ação contra o hospedeiro, não vão ter a ação deletéria, né, contra o hospedeiro. Então esse é um princípio que pode ser utilizado e é um princípio que é muito buscado, né, que é procurar sítios de ação que são específicos do organismo-alvo, que não estão presentes em outros, né? Um exemplo muito clássico é os, os antibióticos que atuam na parede celular. A parede celular da bactéria, ela só está presente na bactéria, é uma parede celular muito específica. Então, antibióticos como ampicilina, cefalosporina, bacitracinas e vancomicinas,
eles vão atuar na síntese de parede celular, e sem parede celular não tem bactéria. Ao mesmo tempo, existem, como a gente tem bactérias gram-positivas e gram-negativas, não é garantia que o antibiótico que funciona para uma bactéria gram-positiva vai funcionar para uma bactéria gram-negativa e vice-versa, né? Então, existem antibióticos que são específicos de gram-negativo e antibióticos que são específicos de gram-positivo. Um outro mecanismo de ação, né, específico de bactérias é a atuação na síntese de proteínas, né, que são exemplos do clorofenicol, eritromicina e streptomicina. Por que a gente pode dizer que antibióticos que atuam na síntese de proteínas são específicos de bactérias, sendo que a síntese de proteína acontece em todos os seres vivos? O que acontece é que, para as bactérias, o ribossomo, né, que é justamente a, a estrutura que faz a síntese de proteína, ela é diferente, né? A proteína, o ribossomo presente nas bactérias, ele é muito diferente. Então, muitos antibióticos que funcionam e que inativam ou que impedem o funcionamento correto de ribossomos bacterianos, eles simplesmente não funcionam em ribossomos humanos ou ribossomos de organismos superiores, porque são estruturas muito diferentes, né? São estruturas tão diferentes que até o seu peso ele é muito diferente, né? O que indica que os sítios de ligação são diferentes, e com isso a gente consegue ter um bom, alvo para a ação de antibióticos, a síntese de proteínas. Uma outra forma também de utilização, né, de bactérias, de antibióticos, é a replicação, né? A replicação dos ácidos nucleicos de bactérias, ela tem algumas características específicas que podem ser alvos de quinolonas e da rifamicina. Também a membrana plasmática de bactérias possui algumas características específicas que podem ser alvo, por exemplo, da polimixina B. E por fim, a gente tem a inibição da síntese de metabólitos essenciais, como a sulfanilamida e como a trimetoprima, que são enzimas que vão inibir a síntese de metabólitos essenciais, são enzimas também específicas de bactérias, e com isso a gente tem uma boa forma de tratar essa questão e de ter bons alvos, né, para os antibióticos. Feito isso, então, tendo o antibiótico, tendo o mecanismo de ação dos antibióticos funcionando, né, sabendo que os antibióticos funcionam dessa forma, o que a gente precisa às vezes saber é qual antibiótico que vai funcionar para uma bactéria. E às vezes você identificar uma bactéria para depois você fazer o antibiograma e saber de qual desses antibióticos vão funcionar, primeiro que isso vai ser demorado. Você vai ter que primeiro identificar a bactéria para depois decidir qual antibiótico você vai usar. E segundo, que quando você faz isso, você tem a mesma espécie bacteriana com diferentes graus de suscetibilidade para os diferentes antibióticos, a depender da existência do plasmídio, a depender da ocorrência de um fenômeno de transferência de genes, né? Você vai ter, às vezes é a mesma espécie bacteriana, mas você vai ter genes de resistência presente em uma determinada cepa e não na outra. Por isso, né, para ganhar tempo e para ser mais efetivo, é que existe o chamado teste do antibiograma. Como é que funciona o antibiograma, então? A gente falou bastante de antibiótico, falou de resistência aos antibióticos, falou dos mecanismos de ação de alguns antibióticos, mas vamos para o antibiograma, né? O antibiograma a gente costuma fazer, certamente muitos de nós aqui já fizemos o antibiograma em laboratório, né? E nem sabe, a gente nem percebeu que fez, né? O médico pediu, a gente fez, a gente nem sabe que fez. Como é que funciona o antibiograma? A partir de uma amostra na qual se deseja controlar um micro-organismo, né, a gente pega essa amostra e plaqueia, né, numa placa onde é espalhada a bactéria, né, em questão, e onde também são colocados ou são posicionados discos de papel filtro impregnados com antibióticos em concentrações conhecidas e padronizadas. Esses discos, né, a gente coloca essa placa contendo um antibiótico e os discos para incubação, né,
e essa incubação ela vai acontecer, né, vai acontecer, né, na temperatura de crescimento da bactéria ou na temperatura de crescimento do seu hospedeiro. E depois de 24, 48 horas vão ser feitas medidas das zonas de inibição das bactérias. E essas medidas da zona de inibição vão ser comparadas com tabelas padronizadas, onde é possível indicar se a bactéria é susceptível, intermediária ou resistente. Esse é um exemplo de um resultado de antibiograma, onde foram testados vários antibióticos diferentes para avaliar a suscetibilidade deles. A gente pode ver que são duas bactérias muito diferentes, né, em que a gente percebe que uma delas é susceptível a grande parte dos antibióticos e a outra ela é resistente a grande parte dos antibióticos. Né? Feita essa etapa, né, de avaliação, o que é feito é a medida dos halos de inibição de crescimento. Vejam que aqui a gente vê claramente o halo de inibição. Essa região mais opaca é onde o fungo, onde a bactéria cresceu livremente. E a região translúcida é a região onde né, não houve crescimento bacteriano porque teve uma inibição do antibiótico. Né? O antibiótico que estava presente no disco de papel, ele difundiu no meio e a partir dessa difusão no meio ele impediu o crescimento da bactéria. Então por isso que a gente vê esses halos de inibição de crescimento. Nesses halos a gente percebe que a gente pode fazer a medida desses halos, esses halos são medidos, e a partir da medida desses halos a gente consegue determinar se, a depender do antibiótico, se a bactéria ela é resistente, que é o R, né? Por exemplo, vamos pegar o ácido nalidíxico, que é o primeiro ali. Né? Os discos eles são impregnados, né, com 10 microgramas, né, do antibiótico, e a partir disso a gente consegue perceber. Se o halo for inferior a 13 milímetros, a gente sabe que é uma bactéria resistente ao ácido nalidíxico. Se tiver entre 14 e 18, realmente a gente fica na dúvida, né? Fica numa região intermediária, né? A gente não tem muita certeza. Mas se ele tiver mais de 19 milímetros, a gente sabe que é uma bactéria sensível ao ácido nalidíxico e é possível a utilização desse antibiótico para controle dessa bactéria. Dessa forma, a gente, né, aprendeu um pouco sobre esse teste, né, que é o antibiograma, né, e esse teste ele tem uma característica muito importante para a gente, porque ele é uma metodologia muito apropriada para indicar o espectro de resistência das bactérias aos antibióticos. Além disso, esses resultados eles indicam para a gente não só qual que é o espectro de resistência da bactéria, mas também, a partir dessa informação, a gente pode escolher qual que é o antibiótico que vai poder ser utilizado para tratamento, né, no caso de controle antimicrobiano, em qualquer situação que se deseje estudar. Então a gente, né, faz esse apanhado do antibiograma, né? Espero que vocês aproveitem essas informações e ficamos à disposição, né, para tirar dúvidas, para a gente conversar mais sobre esse tema em outros momentos. Eu agradeço muito a audiência de vocês e nos encontramos em breve. Um forte abraço a todos.